Este 6 de janeiro teve uma importância histórica para os Estados Unidos. Por mais de 2 séculos, a certificação da eleição sempre foi um ato protocolar sem incidentes, até o 6 de janeiro de 2021. Naquele dia, o candidato derrotado, Donald Trump, repetiu as teses infundadas de fraude na eleição de 2020. Ele incitou os apoiadores dele a marcharem até o Congresso. 1.200 pessoas invadiram o Capitólio. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, envia à Procuradoria-Geral da República o pedido de Jair Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump. Com passaporte retido desde fevereiro do ano passado, o ex-presidente precisa de autorização para deixar o Brasil. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de janeiro de 2025, são 8 horas da manhã. Paulo Gonet divulga instrução criminal e aplicação da lei penal contra Jair Bolsonaro, com o objetivo de preservar investigações criminais que ele enfrentará. Jair surtou após o PGR negar seu passaporte e dizer, em resumo, que ele não tem relevância para se dizer representante do país na posse de Donald Trump. Horas depois da divulgação do parecer da PGR, enviou a peça de Gonet para os contatos de sua lista de transmissão, criticando o procurador. Na mensagem, diz que teve 58 milhões de votos em 2022, é presidente de honra do maior partido do Brasil e que foi convidado especialmente por Trump. Paulo Gonet foi muito rápido na resposta à consulta do ministro Alexandre de Moraes sobre o pedido de Bolsonaro para reaver seu passaporte. Demorou míseras 24 horas para responder e recomendar que o STF negue o pedido. A manifestação do PGR foi definitiva. Deixou claro que a denúncia contra Bolsonaro é questão de dias ou horas e fez o surto de Bolsonaro com a decisão ir ainda mais longe. Acredite se quiser, Jair encaminhou à assessoria do presidente eleito americano Trump o parecer do Procurador-Geral da República, que na prática confirma que ele será denunciado por tentativa de golpe, roubo de joias e falsificação de cartão de vacina. A decisão do PGR não surpreende quem estava atento. Em outubro do ano passado, ele afirmou que Bolsonaro tentou o golpe e a denúncia era questão de tempo, portanto. E como avaliou Gonet, é possível que saia na semana que vem. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Algumas considerações e curiosidades antes do assunto principal. Em primeiro lugar, o novo comando do Congresso tem um deputado de 24 anos, meu Deus, como cotado e bolsonarismo raiz à margem. Essa é a questão. Partidos de centro e de direita dominarão a maior parte dos cargos das mesas da Câmara e do Senado, mas o bolsonarismo ficou à margem da mesa, das mesas da Câmara, dos comandos do Senado e da Câmara, e isso tem relação com o processo de degenerescência, de putrefação do bolsonarismo que está em curso. Muito bem. A defesa de Braga Neto adota a linha insana e kamikaze de Bolsonaro de ficar fazendo pedidos várias vezes o mesmo pedido. Agora ele pede a devolução de aparelhos apreendidos com ele, com seus auxiliares ali, que contém provas contra ele, contra Bolsonaro, contra todo mundo. Está indo no pior caminho possível, graças à defesa de Braga Neto, de Bolsonaro, do general que queria matar Lula, o Mário Fernandes, e do próprio Mauro Cid, que tem advogados péssimos. Enquanto isso, o filme Ainda Estou Aqui vai explicando para a sociedade brasileira o que é que aconteceu no período que Bolsonaro exalta. E também para o mundo.
O Ainda Estou Aqui tem sessões esgotadas em Portugal antes de estrear e o filme está com a mão no Oscar. Além disso, o filme é importante porque faz o país voltar a discutir a ditadura que o ex-presidente Bolsonaro defende, segundo a presidente da Comissão de Anistia, Eneade Stutz, que está saindo da chefia da Comissão de Anistia. Muito bem. Além disso, Bolsonaro tem um problemão pela frente. O governador de Santa Catarina confidenciou que ele, Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão violando as medidas cautelares do STF e conversando muito. A Polícia Federal está investigando. Eis aí outra possibilidade de prisão preventiva imediata de Bolsonaro e de Valdemar, além do caso do passaporte, que após quase uma semana ainda não apareceu e nem vai aparecer, na verdade o que não apareceu é o convite, não é? E nem vai aparecer, porque não tem convite algum. E aí você tem uma defesa desses dois que é uma loucura. A defesa do Braga Neto e do Bolsonaro. O novo advogado do Bolsonaro, que é um advogado laureado, assim como o novo advogado de Braga Neto, assinaram um manifesto contra Bolsonaro e escreveram que ele estimulava golpe. E agora estão dizendo, e ainda elogiaram a investigação da Polícia Federal contra o Bolsonaro. Aqui o tal do Celso Vilardi e aqui o tal do José Luiz Oliveira Lima, que é o advogado do Braga Neto, disseram há algum tempo atrás, em manifesto, né, em 2022, na verdade, 2023, 2024, esse aqui deu uma entrevista recente, em outubro do ano passado, para a CNN, dizendo que o Bolsonaro tem indícios de que tentou golpe, etc, etc, e agora estão se desdizendo no STF, razão pela qual as coisas estão avançando tão rapidamente contra Bolsonaro. Para que você tenha uma ideia, aqui você tem a sem cerimônia em chutar o Bolsonaro. Veja, esse é o advogado do Mauro Cid. Ele vai à praia e publica uma foto de si mesmo com uma camiseta dizendo: nunca subestime um idiota, um dia ele pode se tornar presidente. Bom, terminadas as curiosidades, vamos lá. O Alexandre de Moraes pediu que o Procurador-Geral da República analise o convite de Trump a Bolsonaro. Muito bem, como você viu, um convite que não tem materialidade nenhuma, é um convite que qualquer um poderia ter conseguido. Bolsonaro prometeu que ia mostrar o convite, não mostrou convite nenhum, prometeu que ia conseguir uma carta de próprio punho do Donald Trump, convidando-o para a posse. Até agora não apareceu nada, já faz quase 6 dias, né? Já faz 6 dias que o Alexandre de Moraes pediu o convite oficial e nada. Muito bem. O PGR, 24 horas depois, veja, foi ontem que foi dia 14 que o Alexandre de Moraes pediu que o PGR analisasse a questão do convite. Dia 14. Dia 15, o PGR respondeu com uma rapidez que nunca se tinha visto o PGR adotar. Foi uma manifestação meio que instantânea. E isso pôs o bolsonarismo em pânico, porque nessa manifestação, como você vai ver no texto oficial do Procurador-Geral da República, que eu vou ler aqui, o PGR, além de tudo, deixa claro que o Bolsonaro vai sofrer uma ação penal decorrente de denúncia
que deve fazer a qualquer momento contra Bolsonaro. A qualquer momento. Ele revela o teor de uma denúncia dura contra o Bolsonaro na sua manifestação oficial, que você vai ver agora. O Alexandre de Moraes, com certeza, vai seguir o PGR e negar a ida de Bolsonaro à posse de Trump. Isso não vai ter a menor dúvida, né? E o Bolsonaro aí surta, né? Você vê que ele tem um surto. Horas depois da divulgação do parecer da PGR pedindo para o Moraes negar a entrega do passaporte, o Bolsonaro enviou a peça de Gonê para os contatos de sua lista de transmissão. Ele criticou a posição do procurador sobre a falta de interesse público do evento. Na mensagem, ele diz que teve 58 milhões de votos, que é o presidente de honra do maior partido do Brasil e que foi convidado especialmente por Trump, coisa que ele não provou após uma semana que o STF está pedindo, né? Mas esse surto dele tem uma razão de ser. O argumento de Gonê para barrar a ida de Bolsonaro à posse é demolidor. O Procurador-Geral da República se manifestou contra a devolução do passaporte apreendido por Alexandre de Moraes. Mesmo discordando do parecer da Procuradoria-Geral da República, aliados de Bolsonaro avaliam que a PGR apresentou um argumento demolidor para rechaçar a ida do presidente para a posse de Donald Trump, marcada para a próxima segunda-feira. Aqui está muito claro que as autoridades e o próprio PGR estão prontos para fazer só o que falta para que a gente pare de especular sobre quando o Bolsonaro será julgado e preso. A partir da denúncia do Paulo Gonê, aí dá para estimar o prazo da prisão do Bolsonaro. A decisão está nas mãos do Alexandre de Moraes, que em fevereiro do ano passado determinou a apreensão do passaporte do Bolsonaro e agora o Moraes ele decide rápido, né? No máximo entre amanhã e segunda-feira ele vai, ou até no sábado, porque ele trabalha de sábado, até no sábado ou domingo ele pode negar esse pedido. O Alexandre de Moraes não tem dia para trabalhar. Bom, vamos ler a manifestação do Procurador-Geral da República negando o pedido de Bolsonaro. Que você vê, documento oficial do Ministério Público e endereçado ao Alexandre de Moraes. Excelentíssimo senhor ministro relator, Jair Messias Bolsonaro requereu autorização para viajar aos Estados Unidos da América no período de 17 de janeiro de 2025 a 22 de janeiro de 2025, a fim de atender convite para participar da cerimônia de posse do presidente eleito Donald Trump. Pleiteou a devolução, ainda que temporária, do seu passaporte. No dia 11 de janeiro, Vossa Excelência determinou a intimação da defesa do requerente para instruir o pedido com os documentos necessários, já que a petição veio acompanhada tão somente de cópia de e-mail endereçado ao deputado Eduardo Bolsonaro, a partir de endereço não identificado. Além disso, na comunicação não constou a programação da solenidade. 2 dias depois, o requerente reiterou o pleito, indicando que o comitê de Trump, Vance Inaugural Committee Incorporation, é o responsável pela organização da posse presidencial e detentor do domínio T47 inaugural. Afirmou que a conta de e-mail info@47inaugural corresponde ao correio eletrônico dos organizadores, que, por esse e-mail, realizam as suas comunicações formais. Anotou que a autenticidade da correspondência se vê confirmada pelo uso do domínio T47inaugural.com e que no website se apura que a expressão T47 se refere ao mandato 47 daquele país, justamente o que será iniciado brevemente. Acrescentou que os horários dos eventos relativos à posse ainda não foram divulgados. Concluiu afirmando que o convite oficial é o próprio e-mail, datado de 8 de janeiro de 2025, e enviou ao deputado Eduardo Bolsonaro. O requerente está submetido a medidas cautelares impostas nas decisões proferidas em 26 de janeiro de 2024 e em 7 de fevereiro de 2024.
Entre as providências de restrição de direitos determinadas está a retenção do passaporte do investigado, que é Bolsonaro. Essas providências foram reavaliadas e confirmadas em decisões de 28 de março de 2024 e de 23 de abril de 2024. Foram confirmadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em 21 de outubro de 2024. A medida de retenção do passaporte visa, obviamente, impedir que o requerente, o Bolsonaro, saia do país e objetiva satisfazer eventual instrução criminal e aplicação da lei penal. Veja isso. Objetiva satisfazer a instrução criminal contra Bolsonaro e a aplicação da lei penal contra ele. A instrução criminal é a abertura de ação penal contra ele. A cautela se baseia, portanto, em razão de ordem pública, com o objetivo de preservar o substancial interesse público de manter o Bolsonaro sem poder fugir, né, no contexto de investigações criminais de que resultou. O requerente não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor do interesse público que motiva a medida cautelar em vigor. A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado do Bolsonaro, ele diz, que não se entremostra imprescindível, quer dizer, que não tem importância nenhuma para o Brasil. Não há, continua o procurador, na exposição do pedido, a evidência de que a jornada ao exterior acudiria a algum interesse vital do requerente capaz de sobrelevar o interesse público que se opõe à saída do requerente do país. A situação descrita não revela necessidade básica, urgente e indeclinável apta para excepcionar o comando de permanência no Brasil deliberado por motivos de ordem pública. O que ele está dizendo é o seguinte, que não tem importância, o Bolsonaro não tem importância nenhuma para esse caso todo aí, para a posse do Trump, e ele está fazendo tudo em interesse próprio, para seus interesses, e não interesse do país, como ele diz, como dizem os advogados dele na manifestação, que disseram que o Bolsonaro tem que ir porque ele representa o Brasil, não sei o quê, e o Gonê está dizendo, não, ele não representa coisa alguma, não é? Ele está querendo ir para o seu próprio interesse. E diz aí, continua o procurador, não há tampouco na petição evidência de interesse público que qualifique como impositiva a ressalva à medida de cautela em vigor. Ou seja, não tem interesse público nenhum em devolver o passaporte para ele. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial dos Estados Unidos. Ou seja, ele está dizendo que o Bolsonaro não representa o Brasil. Aliás, não representa nenhum de nós, né? O acolhimento do pedido, portanto, esbarra na falta de demonstração pelo requerente, ou seja, o Bolsonaro, de que o interesse público que determinou a proibição de sua saída do país deva ceder, no caso, ao interesse privado do requerente de assistir presencialmente à posse do presidente da República do país norte-americano. O parecer é pelo indeferimento do pedido. 15 de janeiro de 2025, Paulo Gonê Branco, Procurador-Geral da República. Muito bem. E aí, o que é que o Bolsonaro faz? Vai chorar no colo do Trump, que nem fala com ele, ele enviou para a assessoria. Bolsonaro diz ter enviado à assessoria do Trump parecer do PGR contra a viagem. Bolsonaro questionou o parecer do PGR que enviou a assessores do Donald Trump. O que é que o Donald Trump vai fazer com este documento aqui? Eu queria entender. Está aqui o documento, tá? Documento do Brasil, do Poder Judiciário Brasileiro, da Procuradoria-Geral da República, que integra o sistema de justiça brasileiro. Ele envia isso para o Donald Trump. O que? O Donald Trump é dono do Brasil, ele pode mandar no Brasil, é uma instância recursal para se queixar da justiça brasileira. A justiça brasileira não concorda,
o sistema de justiça brasileiro não concorda comigo, eu vou reclamar para o superior deles, que é o presidente dos Estados Unidos. Ora, vai catar coquinho, né, Bolsonaro? O Jair Bolsonaro questionou o parecer da PGR, que enviou assessores de Donald Trump. Bolsonaro afirmou que encaminhou a assessoria do Trump o parecer do PGR, manifestando-se contrariamente à sua ida aos Estados Unidos. Os advogados solicitaram a devolução temporária do documento, passaporte, conta a história, afirmou que Bolsonaro não apresentou fundamento especial e foi chorar no colo do titio Trump. Muito bem, o PGR já vem falando há muito tempo, gente. Olha, em outubro do ano passado, ele ligou o Bolsonaro a tentativa de golpe. Até aí, a partir daí, já não precisava falar mais nada, não é? Já estava claro que a denúncia ia ser feita. E com essa manifestação de ontem, o PGR já deixou absolutamente claro que a denúncia vai sair a qualquer momento. Ele já comunicou que a denúncia vai ser feita, não tem dúvida, tá? Qualquer advogado de fundo de quintal vai dizer para você exatamente aquilo que eu estou dizendo. Qualquer advogado recém-formado, qualquer estudante de direito vai dizer para você isso. Claro que nesta vida pode cair um meteoro na Terra e acabar com o planeta. Mas se isso não acontecer, o Bolsonaro acaba de ficar sabendo, por isso que ele foi se queixar para o Trump, que ele vai ser denunciado e pela velocidade com que o PGR respondeu à consulta do Moraes se devolvia ou não o passaporte, não vai demorar nada. Na verdade, ele vai cumprir o que ele havia prometido, de fazer a denúncia em janeiro. Pelo jeito, ele vai cumprir. Hoje ainda é dia 16 e a postura do PGR significa a denúncia iminente contra Bolsonaro. Muito provavelmente, ou muito possivelmente, na semana que vem, o PGR denuncia Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.